Boa noite, voltando novamente, nós tivemos uma pequena dificuldade hoje da nossa live. Então, boa noite a todos novamente. Vamos tratar de um assunto de bastante importância. Você que está aí já nos acompanhando, eu vou pedindo para que todas as pessoas vão chegando. Hoje o tema é de grande importância. O mundo vive em grande dificuldade, nós sabemos da pandemia, quais as consequências. Já temos pessoas chegando aí de vários lugares do Brasil, de Portugal também. Já vejo aqui o Arthur, que está conosco também, de Curitiba, e todas as pessoas que vão chegando. Hoje nós vamos tratar de um tema de grande alcance relacionado a um aspecto dos investimentos internacionais. Quais os negócios que cada um de nós, empresários paranaenses, brasileiros, podemos articular? E diante dessa dificuldade, cada um de nós estamos dando uma contribuição para o Brasil. E essa contribuição é no sentido exatamente de poder buscar novas alternativas e novas estratégias para o desenvolvimento. A busca do desenvolvimento é global, nós sabemos disso. Mais do que essa situação, nós estamos procurando entender qual o pensamento do empresário brasileiro, qual a necessidade do empresário brasileiro, qual é a sua busca e também novos mercados. Para isso, existe uma série de articulação de negócios internacionais que muitas vezes as pessoas que estão trabalhando e que produzem no Brasil têm a burocracia, têm uma carga tributária fiscal muito grande e às vezes não têm uma assessoria necessária justamente para poder buscar e articular os seus negócios. Eu tomei a iniciativa de convidar um amigo, até estou aguardando a chegada dele, e ele está na Ásia, que acabou também de chegar, para a gente falar da questão de investimentos e de negócios internacionais. Então vamos lá ter aqui a presença do nosso querido amigo Hélio Cifone. Estamos aguardando ali a chegada dele. E você que está nos acompanhando, bom dia, Hélio. Bom dia, Wilson. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado. Desculpe a demora que tentando entrar via meu computador e minha conta estava linkada no iPhone e não consegui entrar no horário que combinamos. Muito obrigado. Não, tranquilo. Eu estava aqui tentando também, me atrapalhei um pouquinho, voltamos agora para a gente poder fazer nessa nova live aí o tema. Então eu dizia, Hélio Cifone, estava falando para as pessoas que nós vamos falar hoje dessa questão dos negócios internacionais, né? E eu gostaria primeiro das pessoas que já estão nos acompanhando, nós já temos pessoas de várias cidades do Paraná, tanto de Curitiba, de Maringá, de Cascavel, já vi por aqui, pessoas falando também até de Portugal, amigos nossos acompanhando também do ramo de negócios internacionais e outros estados, como do Mato Grosso, São Paulo, uma participação bem interessante. E também pedindo para as pessoas que possam nos ajudar a colocar ali na setinha do aviãozinho para a gente divulgar, porque o tema hoje é bastante relevante. Bom, deixa eu fazer uma pequena apresentação. Hélio Cifone, né, está aqui conosco, que hoje é CEO da Sapiens Global. Eu gostaria, Hélio, que você falasse um pouquinho. Você é brasileiro, mas você tem uma longa história, tanto aqui no Brasil, quanto também nessa grande ousadia como um brasileiro de articular negócios internacionais na Ásia e de uma forma global. Gostaria que você falasse um pouquinho de você e também da Sapiens Global, como vocês atuam. Ok, obrigado pela oportunidade, Wilson, pelo convite. Como você sabe, eu sou minha origem é lá no Vale do Ivaí, mas fui para Ivaiporã bem pequeno, né, com 40 dias, não nasci em Ivaiporã, nasci em Ourinhos, e passei toda a minha infância aí na região do Vale do Ivaí, e mudamos para Curitiba quando estava na segunda série ginasial, então fiz toda a minha carreira como estudante, como empresário em Curitiba. Por volta do ano 2000,
nós começamos a fazer uma prospecção no Japão, de empresas paranaenses, na área de tecnologia da informação. E logo em seguida nós conseguimos os primeiros contratos no Japão, desenvolvendo software em Curitiba, né, a partir de Curitiba. E isso abriu, então, essa primeira ligação com a Ásia, essa porta para o mercado japonês. Em 2004, nós abrimos nosso primeiro escritório no Japão para atender um projeto específico para um cliente japonês. E em 2007, nós criamos a Sapiens Global, com uma empresa para fazer negócios. Então, como a nossa rede de relacionamentos já tinha sido criada principalmente no mercado japonês com tecnologia da informação, nós passamos, a partir de 2007, a apoiar empresas e instituições brasileiras interessadas em expandir os seus negócios de tecnologia da informação para o Japão. Naquele momento era interessante porque empresas brasileiras não achavam, por exemplo, que poderia desenvolver software para o mercado japonês. O Japão sempre foi visto como um país muito mais avançado em tecnologia. Mas o que nós descobrimos na época é que o Japão, apesar de ser muito bom em mecatrônica, em eletrônica, em dispositivos eletrônicos, etc., não tinha muita afinidade com o desenvolvimento de software aplicativo. Ou seja, as coisas comuns do dia a dia. Para quem visitou o Japão, por exemplo, por volta do ano 2000, o uso da internet, que a gente já tinha um pouco mais avançado no Brasil, o uso de sistemas comerciais, por exemplo, no Brasil, todo mundo tinha já os pedidos no restaurante marcados com o computador, a nota emitida pelo computador, isso não era uma realidade no Japão. Então, nós descobrimos que tinha um caminho muito bom a ser traçado. Começamos a produzir software por demanda para o mercado japonês. Em 2007, nós começamos a trazer outras empresas brasileiras para o mercado japonês. Então, nós temos alguns casos de sucesso aí, então, já num processo de empresa de consultoria. Então, a Sapiens Global ela foi criada com o primeiro escritório na Ásia, aqui em Tóquio. Então, em 2007, com um sócio japonês, bastante experiente, com negócios na América Latina, viveu na Colômbia há muito tempo, trabalhou numa das grandes empresas japonesas, das empresas verticalizadas, né, que atuam em todos os setores, mineração, transporte, tecnologia. Então, esse sócio, quando se aposentou, ele me propôs a abertura dessa empresa de consultoria e foi a partir daí que criamos a Sapiens Global. Isso já, estamos falando de 13 anos. 13 anos. Em 2009, com a crise no mercado, essa ligação de trazer empresas brasileiras no mercado japonês acabou não deixando de ter algum sucesso. Houve como todo mundo sabe, uma crise global, e a gente agora está passando por uma outra crise que é muito maior do que a gente viu no passado. E, nesse momento, nós começamos a ser procurados por empresas japonesas interessadas em ir para a América do Sul. Então, o nosso circuito se inverteu um pouco. Não mais trazíamos empresas brasileiras para a Ásia, mas, ao contrário, levando empresas japonesas, né, empresas de médio porte, porque as grandes empresas japonesas estão no Brasil, estão na América do Sul, estão na América Latina já há mais de 50 anos. E as pequenas e médias empresas, por exemplo, de 15 mil funcionários, que nunca tinha feito nada fora do Japão, passaram a nos procurar e nós tivemos alguns casos também bastante interessantes, né? Levando muita coisa aí para o estado do Paraná. Com o terremoto, em 2011, nós tivemos um outro baque na economia japonesa. Então, nesse momento, nós ficamos aqui 3 ou 4 meses sem fazer nada, né? Isso foi em março de 2011. Então, nesse momento, eu comecei a prospectar o Sudeste Asiático. Então, estive em Singapura em julho de 2011, depois estive novamente em setembro, estive novamente em novembro. Em setembro, fui convidado a falar num evento bem importante em Singapura, que é o Latin Asia Business Forum, que é uma ligação de Ásia, né, principalmente Sudeste Asiático, com a América Latina. Falei das oportunidades no Brasil de investimento na área de tecnologia da informação. O resultado foi bastante interessante.
Aí fomos convidados para falar num evento muito importante na Indonésia, que era a reunião da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, que são 10 países. E vimos também que na Indonésia a gente tinha um campo bastante asiático a partir de 2012, começo de 2012. Tivemos, por exemplo, em Mianmar, em fevereiro de 2012, antes da abertura do mercado, antes das eleições. Então, Mianmar é um país que ficou fechado há 50 anos. Nós fomos dos primeiros executivos, empresários estrangeiros a, por exemplo, visitar a Federação das Indústrias de Indústria e Comércio de Mianmar, isso já em fevereiro de 2012. Em abril de 2012, após as eleições, o mercado se abriu. Então, nós começamos a trabalhar com Mianmar. Eu fiz 15 visitas a Mianmar, assim, num espaço muito pequeno de tempo, 2 ou 3 anos, né? E nós conseguimos também fazer alguns negócios para empresas brasileiras. Portanto, a gente sentiu naquele momento que o negócio internacional estava mudando um pouco de eixo, que o Sudeste Asiático poderia ser um ponto muito interessante para as empresas brasileiras. Né? O Sudeste Asiático, às vezes, são muito 600, desconhecido. Né? 650 milhões, mais ou menos, de habitantes no Sudeste 650 milhões de habitantes, isso, se a gente comparar, por exemplo, com a América Latina e Caribe, nós temos 650 milhões de habitantes. Não estamos falando só apenas dos países da América do Sul, América Central e México, mas se a gente ainda colocar os países ali do Caribe, nós temos, são países pequenos, né? Belize, algumas ilhas, mas se a gente somar tudo isso, são perto de 30 países, então, que se comparam aos 10 países do Sudeste Asiático. 10 países do Sudeste Asiático. Em termos de PIB, a gente tem uma coisa muito bem equilibrada também. Então, quando a gente pensa em 650 milhões de consumidores do Sudeste Asiático e países que, antes da pandemia, países que cresciam ano a ano, né, quase todos os países, né, os 10 países do Sudeste Asiático, com crescimento constante do PIB nos últimos 15 anos. Então, a gente vê que é um mercado muito importante para qualquer negócio, né, para alimentos, enfim, para a indústria. Hélio, só dando uma pausa aqui, nós estamos com a presença também do prefeito de Maringá, que está aqui nos acompanhando na live, já fez uma saudação aqui a nós, o Ulisses Maia. E ele está dizendo aqui, saudações, Ulisses. E ele está dizendo aqui, Maringá está à disposição para recebermos empresas interessadas em investir aqui em Maringá. Então, tá aí, muito obrigado a participação do Ulisses, prefeito aqui da cidade. Isso, eu agradeço. A participação muito grande, nós temos aqui também o Robson, do Codesul, lá do Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao Robson, está nos acompanhando, lá de Porto Alegre. Nós temos aqui o Celso Soares também, advogado lá de Curitiba. Muitas pessoas aqui nos acompanhando, de muitas regiões. Robinho, aqui o doutor Egon, também um grande amigo nosso aqui, médico veterinário. Várias pessoas nos acompanhando. Bom, você falava, Hélio, as pessoas também querem pedir que, por favor, compartilhe ali no aviãozinho para a gente poder chegar em mais lugares. Hoje vai ter bastante informação aqui. Eu só não fixei ali, que eu não sei fixar o tema, mas o tema é negócios internacionais. E com isso, nós estamos falando agora, na introdução que o Hélio Cifone, que é da Sapiens Global, fez. Ele fez uma introdução da trajetória dele, né, daqui do Brasil, do Paraná, para a Ásia, inicialmente no Japão, e depois o desdobramento pelo Sudeste Asiático, falou do alcance de desenvolvimento do Sudeste Asiático, um mercado consumidor de 650 milhões. Só para ter uma ideia, o Brasil tem 270 milhões de consumidores, de habitantes, né? A China tem 1 bilhão e 300 milhões, mais ou menos. Então, o Sudeste Asiático é quase uma meia China. Uma meia China. Dá quanto, Brasil? Estamos falando de 3, né? 3 em relação à população. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do Sudeste Asiático, Singapura, a liderança de Singapura no Sudeste Asiático, para daqui a pouquinho a gente falar um pouco mais da Sapiens Global. Ok. Em 2000, nessa trajetória, nessa busca do Sudeste Asiático a partir de 2012,
eu estava ainda instalado no nosso escritório em Tóquio. E Sim. em 2012 eu fui 11 vezes a Singapura, né? Porque Singapura como um hub, Singapura, se a gente olhar nesse mapa do Sudeste Asiático, ela digamos, está no centro. E a partir de Singapura, no máximo 2 horas e meia de voo, você atinge todos os outros países do Sudeste Asiático. Então, o Vietnã, Filipinas, Mianmar está ali próximo, Tailândia, e Laos, Camboja, né, um pouco mais acima. Mas é bastante fácil, né? E Singapura tem um dos aeroportos mais movimentados do mundo, então é muito fácil, a partir de Singapura, você atingir os outros países. Então, como em 2012 eu tive uma série de viagens para os outros países a partir de Singapura, sempre passando por Singapura, 2013 se repetiu isso, então nós resolvemos abrir um escritório em Singapura no final de 2013. Então, foi criado a Sapiens Global, o primeiro escritório no Sudeste Asiático, em Singapura. Em 2014, eu resolvi mudar, né? Então, estava vivendo em Tóquio, nós mudamos para Singapura. Singapura. Então, eu vivi em Singapura, uma experiência também bastante interessante, né? Todo mundo vê Singapura uma cidade bastante moderna, segura, com todas as facilidades que se procura, né? Então, Singapura realmente é uma cidade bem interessante para viver e muito mais interessante ainda para fazer negócios, né? Belíssima cidade, né? A facilidade de você abrir empresa em Singapura, a questão o aspecto financeiro, né? De você poder fazer toda a negociação a partir, por exemplo, de uma sede em Singapura. Então, porque Singapura tem essa facilidade de ter praticamente derrubado as fronteiras financeiras. Então, o dinheiro entra e sai, obviamente, muito controlado, né? Mas com uma facilidade muito maior. Você não paga imposto, por exemplo, para receber dinheiro ou para mandar dinheiro. Então, isso é uma facilidade muito grande para as empresas fazerem negócios. Hoje, em Singapura, nós temos 19 empresas brasileiras instaladas. Então, algumas, por exemplo, que tinham sede da Ásia aqui em Tóquio, já há alguns anos mudaram para Singapura. No caso, por exemplo, da Petrobras, né? Tem a sua, hoje, regional aí, Ásia, saiu de Tóquio e foi para Singapura. Então, em Singapura, nós temos a BRF, a Seara, a Embraer, né, na Ásia, está em Singapura. Então, Singapura é um local muito interessante para se fazer negócio, né? A população de Singapura é pequena, 6 milhões de habitantes. Então, em termos de mercado consumidor, é um mercado consumidor de alto nível. Nós trouxemos para Singapura mais de 15 marcas brasileiras, né, principalmente alimentos e bebidas. Em Singapura, nós participamos já... Esse seria o 5º ano consecutivo da Café Ásia, que é uma feira que acontece em Singapura normalmente em março e que atrai gente de todo o Sudeste Asiático, além do Sudeste Asiático, da China, da Índia. Então, é um ponto muito interessante. E que você participou ano passado, esteve no stand da Sapiens. Extraordinário. Agradeço mais uma vez a sua presença. Foi uma alegria. E você... Inclusive com produtos, né, aqui de Maringá, de Marialva, que teve. Exatamente. Nós tínhamos a Louçuca representada, né? A Louçuca e seus produtos de baixos teores de açúcar. Até foi uma das atrações da feira no ano passado, porque o ministro da Saúde ele veio à feira. Ele esteve no nosso stand, acompanhado pelo embaixador brasileiro, Flávio D'Amico, que agora é nosso embaixador no Paraguai. E o embaixador D'Amico apresentou ao ministro da Saúde de Singapura os produtos da Louçuca. Então, o ministro teve a oportunidade de experimentar os sucos com baixos teores de açúcar e também experimentou a erva mate. Porque Singapura tem um processo também bem interessante da saúde. Hoje, 13% da população de Singapura é diabética. Então, é uma taxa, uma das mais altas do mundo. Então, esse trabalho que nós fizemos, trazendo para a feira produtos
que podem combater a diabetes, a obesidade. Inclusive, dentro do Ministério da Saúde em Singapura, tem um departamento que chama-se Diretoria de Diabetes e Obesidade. Então, nós Um trouxemos programa de naquele governo de ano... Singapura. É um É, programa de governo, né, já desenvolvido. programa de governo, programa de governo. E nós trouxemos, no ano passado, a erva mate com esse propósito. A erva mate no combate à obesidade, a erva mate... Então, algumas coisas que a gente se encaixou ano passado em relação a isso. Então, só para dizer que o mercado de Singapura, apesar de ser pequeno, 6 milhões de habitantes, ele é um mercado com Uma projeção. um poder aquisitivo mais elevado, né? Então, Uhum. paga-se mais pelas mercadorias. E também uma outra grande vantagem, que as taxas de importação são muito baixas, e Singapura não produz praticamente nada, né? Singapura é um país Importação. que vive de serviço, né? Logística, finanças, o turismo. Então, tudo é importado. Você vai comprar um pé de alface, veio da Malásia. Você vai comprar muitos produtos, por exemplo, frutigranjeiros, ali vem de toda a asiana, todo o sudeste asiático, né? Frutas das Filipinas, manga da Tailândia. Então, é um país assim que a gente consegue centrar bem uma destinação de negócios, por exemplo, de alimentos e bebidas. Bem E para as pessoas, importante. só para a gente fechar essa questão de Singapura, a grande maioria são de descendentes de chineses, né? A grande parte de Singapura e malaios, né? Singapura tem esse ponto interessante, né? Por volta dos anos 1600, os chineses começaram a vir para... Era tudo Malásia, né? Malaia, né? A Península Malaia. E Singapura está lá na pontinha, né? no mapa, né? Lá na ponta da península. Uma ilha bem no cantinho. E então, os trabalhadores chineses vieram para a região de Malaca, no meio ali da Malásia, Singapura, e a partir daí cresceu, né, essa população chinesa. Eles Sim. estão em Singapura desde os anos 1600. Então, é algo bem enraizado lá. E hoje, 60% da população de Singapura é de origem chinesa. Então, famílias que, né, como estou dizendo aqui, estão lá há 300 anos, mas de origem chinesa, mantendo as suas tradições. Os habitantes originais da região, os malaios, hoje são uma minoria em Singapura, em torno aí de 15%. E quando Singapura o Império Britânico resolveu achar um porto que fosse interessante naquela região para competir com o porto de Jacarta, que era controlado pelos holandeses, o Império Britânico mandou um oficial militar que estava na Índia que viesse a Singapura para examinar o que é que poderia ser feito lá. E esse é o pai da Singapura moderna, em Que termos desenvolveu. de cidade, que é o Raffles. Então, tem estátua, tem nome de rua. Então, é uma pessoa bastante importante, porque ele traçou Singapura. As ruas, criou o porto. Muito planejada, muito bonita. E, nesse momento, ele trouxe os indianos para trabalhar. Os indianos vieram trabalhar num porto que foi feito na boca ali do rio Singapura, que você conheceu, que hoje tem os bares, as casas ali em volta, e aí o rio Singapura ele vai sair lá para o lado da Bahia, né? Bahia de Singapura. Então, a partir disso, Singapura tem essa divisão, né? De chineses, indianos e malaios. Ok. Então, deixa eu te perguntar, Elio, saindo agora de Singapura, lembrando que a Sapiens Global ela é uma articuladora internacional de negócios, você preside, integrado por várias pessoas com escritórios em vários lugares do mundo, tanto aqui no Brasil, também em Singapura, como você já falou, tem o escritório da Sapiens Global, né? E aonde mais que tem? Hoje quando nós procuramos ver como expandir no Sudeste Asiático, o nosso primeiro escritório fora de Singapura foi na Indonésia, em Jacarta, em 2016.
Mas, se vocês lembrarem rapidamente, em 2016 nós tivemos aquele problema com os brasileiros que foram executados na Indonésia. E, naquele momento, nós tivemos uma certa dificuldade de fazer negócios na Indonésia. O embaixador brasileiro foi chamado, né, de volta. Nós tivemos, então, porque nós trabalhamos muito com o apoio das instituições, né, das embaixadas brasileiras na região. E esse apoio sempre é muito bom, é espetacular. Então Os você tem... setores de promoção comercial. Uhum. Então, atualmente, então, é Singapura, Kuala Lumpur também tem atividade de vocês? nós saímos de Jacarta e mudamos o escritório em 2019, 2018, nós mudamos o escritório para Malásia. Então, hoje nós estamos com o escritório em Kuala Lumpur, o escritório em Singapura, que tem 3 pessoas, o escritório em Kuala Lumpur, que tem 2 pessoas. Nós temos em Tóquio, nós somos 4. Estamos em Curitiba com 4 pessoas. Temos em Maringá um ponto de apoio bastante importante. Inclusive, o Cordioli também já está aqui conosco, mandar um abraço para o Marcos. Isso, o Marcos Cordioli está conosco em Maringá. O Cordioli eu conheço desde o nosso tempo de movimento estudantil. Família muito conhecida em Maringá, é muito querida aqui, esse Cordioli. Fizemos engenharia quase que na mesma época, né? Eu sou mais velho que ele, eu estava saindo da engenharia, ele estava entrando, mas conseguimos nos cruzar ali no movimento estudantil na época. Então, o Cordioli hoje é um grande ponto de apoio que nós temos aí em Maringá. E Maringá é região, né? Então tem nos auxiliado muito nessa ideia da gente levar alguma coisa para Maringá e região e trazer de Maringá aqui para a Ásia. E também nós temos uma proximidade muito grande com Portugal. Então, além dos escritórios que temos hoje na Ásia, que é Tóquio, Singapura e Kuala Lumpur, nós temos um escritório ainda não efetivado, né, como empresa, mas prestes na China, em Dongguan. Então, Dongguan, sul da China. Sul da China. Fica bem próximo de Hong Kong, né? São 40 minutos de trem-bala, fica próximo a Macau. Fica próximo a Guangzhou, que é a sede do Cantão, né? Feira de Cantão. Shenzhen, que é uma cidade espetacular. Hoje, 100% da frota de ônibus em Shenzhen é elétrica, 100% da frota de táxi é elétrica. Então, essa região do sul da China, a província de Guangdong, ela tem 100 milhões de habitantes, quer dizer, um meio Brasil. 100 milhões de habitantes. 100 milhões de habitantes. Dongguan, 12 milhões de habitantes. Dongguan, a cidade de Dongguan tem 12 milhões de habitantes. E Dongguan tem um ponto bem interessante, né? Que há 25 anos atrás era uma cidade agrícola, né? Uma área que os campos, as plantações, o gado, né? Para carne, para consumo local. E hoje Dongguan é uma cidade bastante forte em eletrônica. E veja que interessante, de cada 4 smartphones produzidos no mundo, 3 são produzidos em Dongguan. Oxe. Então, as principais marcas estão lá, né? O Dongguan é a série da Huawei, por exemplo. Então, Dongguan é muito forte nesse aspecto. E com Dongguan nós temos uma ligação muito interessante. Eu, por exemplo, eu sou membro do Conselho de Amizade com Países Estrangeiros de Dongguan. Nós fizemos essa articulação aí de Dongguan com Maringá e com Barcelos, em Portugal. Criamos, no ano passado, um projeto que demos o nome de 3C3C, 3 cidades, 3 continentes. Espetáculo isso. Então, no 3C3C... Esse projeto pode ser, inclusive, feito com outras cidades do Brasil. Exatamente. Pelo Codesul. Não só necessariamente mesmas cidades, ou mesmos países, ou mesmos continentes. Né? Nós temos já interesse, por exemplo, de cidades da Malásia fazerem o mesmo conosco, né? Ligando com o Brasil e ligando talvez com Portugal, talvez com outro cidade, outro país qualquer. Então,
Deixa eu só te cortar um pouquinho. A Michele, que é do Rio Grande do Sul, coordenadora dos escritórios do Codesul, está nos acompanhando até também, agradecer. E lembrando que esse projeto 3C pode ser desdobrado para os estados do Codesul também, né? 3 cidades, 3 continentes, tanto do Mato Grosso do Sul quanto do Paraná, já feito aqui de Maringá. Até agradecer o prefeito Ulisses que articulou junto contigo essa questão. Também Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Dá para fazer todo esse trabalho. E agradecer também um pouquinho, se você me permite aqui, o João de Luxemburgo, que está nos acompanhando, João Alves, um jovem que eu estou acreditando nele como presidente. Ele é português e reside lá em Luxemburgo, né? Está nos acompanhando. A Sofia também passou aqui, a Sofia, minha filha, que você conhece, passou por aqui já falando assim que o povo indiano é muito interessante, aquela hora que você falou dos indianos lá em Singapura, né? Aqui também está o pessoal da Marca Imóveis acompanhando, o Rafael, a Malu também nos acompanhando, deixa eu ver quem mais, muita gente participando. O Renato Ribeck, um grande abraço. A Regiane está lá nos Estados Unidos também nos acompanhando. Patrick, aqui o João está falando Portugal. Enfim, uma série de pessoas. Aqui também a Michele, que já deu boa noite ali. Depois eu quero que você conheça ela também pessoalmente. Ela tem muita ligação e articulação com o governador Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. E também fazer uma referência especial ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, meu amigo, que a gente tem articulado aí grandes avanços, né? Também está de São Paulo, o nosso querido, que você conheça também, advogado, Josmeir Oliveira, que é um grande advogado, né, no Brasil. Inclusive, hoje ele está falando lá de Sorriso, do Mato Grosso. Está nos acompanhando também. Tem audiência também aqui, bastante lugar de Belém do Pará também nos acompanhando aqui. De Cianorte também está aqui a Valéria nos acompanhando. Obrigado. Bom, eu preciso fazer algumas perguntas para você, porque pois não, tanta vamos coisa. Lá. Se me soltar a corda, aí eu não paro de falar. Não, e o fato é o seguinte, que nós temos muita coisa para falar. Dessa aqui não vai dar. Eu preciso saber que horas são, que eu estou sem relógio aqui, e a nossa live é de 1 hora só, né? Senão a gente passa e eles cortam. Nós temos 22 minutos, então. 21 minutos. Nós estamos falando há 21 minutos? Não. Tá. Ainda temos 21 minutos. O Orlando Zootec, que é teu parceiro lá do escritório de advogado de Curitiba. Orlando Zootec mandando um abraço aqui também. O João Luiz Regiane, o João Regiane diz aqui, se puderem falar um pouco sobre o cenário de negócios internacionais para empreendedores brasileiros diante da crise provocada pela pandemia. É isso que nós vamos entrar, João Luiz, você tocou no ponto. Vou fazer uma primeira pergunta assim, e vamos tentar fazer agora, porque falta pouco tempo, as respostas de perguntas bem mais objetivas e rápidas. Como será, Sifone, da sua visão da Sapiens Global, como será o relacionamento de negócios em um mundo de teletrabalho, questão da pandemia? Olha, isso é o tema do momento. Nós estamos trabalhando com 4 ou 5 projetos nesse momento em melhoria das relações de comunicação entre as empresas para fazer negócio à distância. Hoje, exatamente, nós temos, eu, por exemplo, não posso sair aqui do Japão, só posso ir do Japão para o Brasil. Não posso entrar em Singapura, não posso entrar na Malásia, não posso entrar na China. Então, qual é a solução para continuar com os negócios? Trabalhando dessa forma à distância. Então, nós estamos tentando melhorar esse processo de comunicação entre as empresas, entre os negócios. E com isso nós estamos trabalhando com uma empresa de consultoria de Portugal, com quem nós já temos projetos aí há mais de 2 anos, buscando... Esses portugueses representam exportadores portugueses. E nós, então, procuramos aqui na Ásia importadores para trazer esses produtos portugueses também para cá. Então, como é que vai acontecer? Hoje, o sujeito não vem mostrar o produto dele. Ninguém pode viajar. As feiras foram canceladas. Então, nós temos que buscar uma solução para isso. E qual é essa solução? Nós vemos que já existem várias plataformas no mundo de fazer essas feiras de forma digital. Qual é o grande problema?
as amostras, né? Você, Como o mandar? sujeito Tá? degustar para ver se aquele produto é bom ou não. Então, nós estamos montando um processo de tal forma que a gente conversa com os interessados, né? Tanto exportadores quanto importadores, vemos a linha de produtos que mais interessam aos dois lados, aí envia-se amostras, faz-se degustação, muitas vezes a degustação assistida. Por exemplo, você pode fazer degustação de vinhos de forma assistida, em que o sujeito está provando e falando da sua experiência, e do outro lado está o representante da exportadora de vinhos, está lá o enólogo, está lá um técnico para discutir e ajudá-lo nessa degustação, como se ele estivesse próximo, né? Como a gente está fazendo agora. Estamos conversando aqui e como é que a gente vai Você está no discutir, por Japão. exemplo, estou no Japão, estou num horário diferente do seu horário. Então, isso é possível, perfeitamente possível, a gente está trabalhando dessa forma. Nós estamos pensando também em uso de recursos como a realidade aumentada, a inteligência artificial, para mostrar melhor os produtos, de tal forma que o sujeito teria algumas perguntas e um sistema qualquer vai mostrar a ele os resultados de acordo com as perguntas que ele tenha. Bom, Nós vimos, por você exemplo, fez algumas assim. Ah, situações em que você pode usar a realidade aumentada com os óculos, né? Que hoje são bastante comuns. Então, por exemplo, uma importadora pode ter lá o seu óculos de realidade aumentada e ele ter uma experiência a partir do envio, né, de um link qualquer que o sujeito vai mostrar a linha de produção dele. Então, isso é muito possível de ser feito. Nós estamos trabalhando com empresas que, em função da pandemia, estão desenvolvendo produtos próprios para esse novo mundo que a gente vai ter, que é o combate às epidemias, né? O combate aos vírus, bactérias. Certamente nós vamos ter uma preocupação muito maior do que a gente já deveria ter com relação a dengue, chikungunya, zika, esse tipo de coisa toda, porque a população realmente vai sair muito assustada desse processo. sem Então, dúvida. nós temos que ter muito mais cuidado E com já todas tem, já tem essas coisas. inovação de produtos dentro dessa E, linha que dá para anunciar pelo mundo aí, para esse sem combate? dúvida, por exemplo, quando nós falamos na questão da realidade aumentada e você utilizar aqueles óculos, aí você pode pensar que as pessoas vão a essas feiras e um coloca o óculos, outro vem e coloca o óculos. Você precisa ter um cuidado com isso. As pessoas vão ter cuidado agora. Não adianta ficar passando álcool gel a cada troca de usuário. Isso é o mínimo a ser feito. Mas já existem produtos, por exemplo, com nanotecnologia, que eles permanecem por 8, 10, 12 horas com ações antivirais, ações antibactéria, ações, por exemplo, Você, anti-mosquito, anti... a Sapiens Global, por exemplo, você me falou num outro momento que já tem uma representação de uma inovação que nasce em Portugal, que vocês estão fazendo introdução aí na Ásia, e também pode vir aqui para a América do Sul e até Estados Unidos, que é a questão do anti-mosquito, vamos dizer assim. Pois é, uma Ah, empresa portuguesa, a Smart Innovation, que é de Barcelos, né? Essa cidade que sim. nós temos o projeto 3C, Três Cidades, Três Continentes, ela é uma das empresas do núcleo de nanotecnologia na região. Na Universidade do Minho, né, no norte de Portugal, existe um instituto da União Europeia, que é o Instituto de Nanotecnologia. A partir desse Instituto de Nanotecnologia foram criadas várias startups. E uma das startups com as quais nós trabalhamos, lá de Portugal, é essa que produziu uma forma de agregar, né, em termos de nanotecnologia, ingredientes ativos que servem em vários setores. Por exemplo, eles usam um produto que é o mais utilizado dos repelentes de mosquito, mas que você borrifa e, sei lá, 10 minutos depois o efeito perde-se no ar. Então, com a nanotecnologia, esse produto fica grudado na pele, fica grudado na roupa. Então, ele pode durar aí 10, 12 horas. Ao mesmo tempo, essa nanotecnologia permite que ele misture esse produto numa lata de tinta.
e pinte uma parede, Sim. e esse repelente de inseto ele vai ser ativo nessa parede por 3 anos. Olha aí, então Então, atenção a nanotecnologia, ela aos... é o momento da criação de novos produtos. E dessa quando... inovação, atenção aos prefeitos, né? As escolas, imaginou um prefeito que pinta a escola, que assegura com o anti-mosquito para os filhos, né? Os pais vão ficar gratos, os hospitais também poderão ser pintados, uma inovação extraordinária. Nós vamos marcar uma outra ocasião para falar só dessas questões, dessas inovações que a Sapiens Global está articulando pelo mundo. Deixa eu só pegar aqui um gancho. Está aqui o Orlando Anzoateg, lá de Curitiba, advogado combativo de defesa contra os bancos. Está dizendo aqui, ó, que ele esteve no Japão há um ano atrás. Impressionante o grau acima que estão. Diz ele também que os produtos brasileiros são bastante apreciados e tem pontos positivos, como açaí, farmacêutico, couro e aço. Então, isso aqui é uma fala do Orlando. A Sofia está participando aqui com a gente também, dizendo assim, qual o maior interesse econômico da China em relação ao Brasil? Qual o tipo de produção mais procurada? Patrick, deixa eu ver aqui, eu vou ler vários para depois a gente tentar ir falando. Okay. Na área jurídica, temos audiências por videoconferência. Dias atrás tivemos uma experiência, fizemos um interrogatório onde o réu estava no Japão. Então, ele está reproduzindo o que está acontecendo aqui, a tecnologia também para interrogatórios no âmbito do judiciário, onde o réu estava no Japão, isso deu no mínimo 2 anos de celeridade processual. Que boa notícia o Patrick Tela traz. A gente vai sair desse momento, né? Algumas áreas já estão fazendo isso há algum tempo, o caso da justiça, mas alguns setores que não estavam preocupados com isso, e eu vou muito nessa questão das feiras internacionais e do vendedor que vai lá para o outro lado do mundo para fazer. Eu acho que teremos certamente uma mudança muito grande nesse segmento. Você conseguir fazer a ligação, que é o trabalho da Sapiens, é o tal do business matching, o business matchmaking, né? Nós fazemos esse encontro de compradores e vendedores. Ora nós trabalhamos para o comprador, ora nós trabalhamos para o vendedor, ora nós trabalhamos para o inventor, em busca de alguém que queira comprar a patente. Investimentos. Eu quero falar com investimento. Ora vamos atrás de quem tem para investir, de quem precisa de investimento. Então nós temos, hoje na nossa equipe, distribuído por esses 5 escritórios, nós temos 18 consultores. Ótimo. Então, hoje nós somos 18 consultores, dos quais 12 são sócios da Sapiens. E todo esse pessoal tem as suas afinidades distintas. Então, nós temos, por exemplo, doutor em engenharia elétrica, nós temos pessoal de tecnologia da informação, veterinários, nós temos pessoas em segmentos mais diversos. Então, nós não temos uma linha específica de trabalho. Por isso, a gente tem trabalhado. Quando a gente fala lá em Dongguan, nós estamos hoje trabalhando com a busca de carne de porco na Europa para trazer para Dongguan. Nós estamos trabalhando com patentes de tecnologia que eles têm interesse em comprar, por exemplo, do Brasil ou de Portugal. Nós estamos trabalhando em Singapura com uma patente brasileira, né, um colírio que um pesquisador brasileiro desenvolveu, para trazer isso para um grande laboratório na Ásia, mas através de investidores de Singapura. Então, são os mais diversos segmentos aí com os quais nós temos trabalhado. Eu quero fazer um registro aqui, mandar um forte abraço para o meu amigo Osias, servidor público estadual, me acompanhou quando fui secretário de Estado lá, então nós viajamos muitas vezes juntos, um grande abraço para o Osias, um exemplo de servidor público do Estado do Paraná. Está aqui também o Deco Sampaio, procure depois o Deco Sampaio, escreveu ali, né? Ciência é show, o Deco é engenheiro, mas canta demais. Nosso amigo aqui, teve esse dia assim em casa. E depois você procura lá, Deco Sampaio, você vai gostar do teu time, viu? Ele faz aqueles debates também que você gosta. Perfeito. O Deco tem bastante coisa. A Lília também, a Magusto, nos acompanhando, nossa querida amiga em comum, né?
Um abraço para a Lilian, né, que me apresentou você há 2 anos atrás. Né? Então... Verdade. Agradecer muito a Lília, que é minha querida amiga, família toda, o irmão, desde criança. Muito obrigado. Bom, quero falar um pouquinho você da China, né? Várias pessoas estão fazendo perguntas aqui. Mandar também um abraço para o Saulo, que é lá de Goiânia, que está nos acompanhando, advogado, empreendedor do agronegócio lá, também nos acompanha. Não sei se está hoje em Goiás ou se está no Mato Grosso. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho da China. Não sei quantos minutos ainda que nós temos. 8. É pouquinho. Então vamos lá. O que eu quero fazer uma avaliação aqui da questão da China. A China, ela divorcia da questão ideológica, busca investimentos estrangeiros nesse processo de desenvolvimento e baixa custos do setor produtivo. Dá um salto extraordinário e, com isso, nós temos hoje a China numa evolução de crescimento muito grande e indo para todos os países aí com grandes investimentos. Apenas um dado para depois você falar rapidamente da questão de investimentos. Brasil, nós temos, diferente da China, que tem uma incidência de impostos e tributos baixa incidência, nós temos no Brasil a faixa de 35% a 40% do PIB de impostos e tributos. Na China, esse valor cai de 17% a 20%, menos da metade. Os encargos trabalhistas nossos, 117%, enquanto a China ela navega em torno de 59%. Bom, nesse processo todo, desse crescimento, teve um tempo, na década de 70, que o Brasil era 5 vezes, eu estava lendo a respeito disso, maior, com mais potência do que a China. Hoje a China passa isso em relação ao Brasil. Então, essa capacidade de investimento, o Brasil precisando de muita infraestrutura, como que é a tua visão da parceria pública-privada, os chineses investindo em desenvolvimento do Brasil? Nós estamos passando por esse processo da pandemia, eu acho que vai nos dar um outro retrato das coisas. Os números chineses, né, publicados recentemente, foram péssimos. Né? Pela primeira vez em mais de 30 anos, a China teve uma queda no PIB. De 6... Qual que foi o percentual? Uma queda de 6 pontos alguma coisa. E nós estamos vendo aqui no Japão, por exemplo, há um incentivo do governo para diminuir a dependência da China em determinados insumos para a indústria japonesa. Então, por exemplo, quando a China parou em janeiro, com o início da epidemia, né, que era uma coisa localizada, algumas fábricas no Japão tiveram que parar, linha de produção de veículos, porque determinadas peças não vinham da China, não chegavam. Com isso, o Japão ficou desassistido, por exemplo, de matéria-prima para fazer as máscaras. Então, essa dependência da China, não só de produtos acabados, mas de matéria-prima, é um processo que vai nos mostrar um outro mundo depois dessa pandemia. Então, essa dependência da China, ela vai ter que ser melhor observada por todos os governos. Aqui na região, isso já está começando a aparecer. Então, alguns setores estão muito preocupados com essa questão da dependência. Então, nós estamos vendo que a China tem mais de 90% da produção dos produtos necessários agora para a pandemia. Então, a fabricação das máscaras, a matéria-prima para as máscaras e para outros problemas. Então, esse tipo de questão global, ela vai ter que ser melhor avaliada. Talvez a gente tenha que ir para um processo de globalização bastante distinto disso, ou seja, dividir mais as coisas pelos países e pelas regiões, de tal forma que cada um faça alguma coisa que ele é melhor. Por exemplo, a China não vai plantar soja, o Brasil vai continuar vendendo soja para a China. Isso sim. Então, Aí um ponto que os Estados Unidos, que é o grande concorrente do Brasil na produção da soja, venda para a China, né? Exato. Soja e também a proteína animal, que nós somos, né, os principais fornecedores estamos aí junto com os americanos no fornecimento para a China. Então, esse processo todo
pós-pandemia, ele vai ter uma mudança muito grande, a gente sabe disso. A dependência que ficou clara da China está patente para todo mundo. Ao mesmo tempo, no lado brasileiro, se observar que você tudo vende a nossa proteína toda mais para a China, se passa a depender muito da China. Então, portanto, a gente não pode nem ter problemas para a China, com a China, nem ter problema com o mundo árabe, nem ter problema com os americanos. A gente tem que distribuir a nossa clientela também. Então, o mundo Brasil vai estar preocupado com isso. Eu tenho o Brasil tem que ter essa postura. Tem que ter essa postura de bom relacionamento, né? Porque nós temos que exportar, nós temos que criar mecanismo de diminuição de dificuldade da burocracia, custo Brasil, e temos que aparelhar, e esse vai ser um outro tema que em breve eu quero tratar contigo, como as empresas brasileiras, não só de grande porte, de médio ou de pequeno porte, pequenas empresas, como que elas podem exportar. Nós precisamos procurar ensinar essas empresas para exportar os seus produtos. É possível, não é, Sifone? Uma empresa de Maringá, de Marialva, uma empresa lá da Grande Curitiba, de Londrina, do Sul aqui, de uma cidade pequena, exportar para a Ásia. Esse é um ponto bem interessante, Wilson, porque nós, apesar da gente trabalhar com grandes empresas também, em algumas coisas pontuais, em grandes frigoríficos, o perfil da Sapiens é o de tentar fazer com que a gente coloque pequenas e médias empresas inseridas no mercado global. Para nós é muito mais interessante isso, até em termos de resultados práticos, ou seja, de conseguir fazer com que determinada região do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, consiga trazer empresas e produtos para a Ásia. Isso é bem interessante. E isso é necessário, né? Eu vejo como é necessário para que as empresas não se prendam nessa questão de ter apenas um comprador, mas a gente fazer essa distribuição toda. Então, nós tínhamos um projeto bem interessante, um pouco antes dessa pandemia, que nós criamos uma plataforma de importação na China, para importar produtos do mundo todo. A Sapiens Global é responsável por trazer produtos da América do Sul e de Portugal para a China. A gente vai precisar ver como é que vai ficar, mas é algo que eu acho que passa por aí. Quer dizer, não só para a China, mas para o Sudeste Asiático, para o Japão, do Brasil para Portugal e dessa forma. Eu acho que a gente está chegando aqui no final. Quantos minutos? Um minuto. Agradecer a Dani, que está falando conosco, também o João Paulo Cariani fez várias considerações, o pessoal foi lendo. João Regiane, muito obrigado. Então, se falta só um minuto. Hélio Sifone, muito obrigado. Obrigado você por todo o seu conhecimento, conteúdo. A gente eu procurei explorar o máximo possível, mas você tem muito mais para falar. E nós vamos marcar outra para a gente falar desses outros temas. Deixar aí tempo para você. Eu agradeço muito, Wilson, pela oportunidade. Vi muitos dos meus amigos, conhecidos, dando tchauzinho aí. Fiquei muito satisfeito por ter participado. E fico à disposição. A Sapiens Global, só nos procurar pelo nosso website, ou no Facebook, no Instagram, e fico à disposição para responder ou tentar responder algumas outras perguntas que sejam feitas. É importante você deixar esse contato, depois nós vamos aprimorar um pouquinho. Eu quero pegar essa missão de poder a gente ampliar essa comunicação de informações para que justamente a nação brasileira, os empresários brasileiros possam ter grandes alternativas de colocar os seus produtos, eventualmente serviços, à disposição de uma forma global. E para isso, eu vejo que a Sapiens Global ela pode ser um grande braço de toda essa articulação. Isso na Ásia, na Europa, na América do Sul, aqui mesmo, que tem atuação que vocês têm no Uruguai também, né? Na América Central, nos Estados Unidos. Eu sei que é possível. As fronteiras, elas acabaram. E agora, pela tecnologia, nós podemos fazer muito mais pelo desenvolvimento. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação e todos que participaram para a gente poder levar o assunto.
Perfeito. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Vamos lá. Grande abraço. Um abraço. Saudações. Tchau, tchau.